Olá galera da Eletromecânica, beleza? Professor Luiz Sérgio. Estamos aqui com uma aula virtual de máquinas elétricas, né? Então estou fazendo esse vídeo aqui da minha casa. Peço desculpas aí pela qualidade do vídeo, pela qualidade do áudio, né? Tem alguns barulhos, alguns ruídos, mas nada disso que venha possa atrapalhar aí o entendimento da nossa aula, né? Então essa primeira aula vai ser uma aula de revisão já para a nossa avaliação. Então esse vídeo vai ficar disponível lá para vocês quando vocês precisarem fazer uma revisão para avaliação, que acontecerá quando nós retornarmos, né, as nossas aulas presenciais. Então vocês podem consultar lá quando quiserem lá para fazer essa revisão, beleza? Então bons estudos aí para vocês e vamos começar a revisão para a avaliação. Da eletromecânica, voltando agora para a nossa revisão sobre transformadores para avaliação. Então, o que foi que nós vimos em transformadores, né? Nessa primeira parte que fala sobre transformadores. Nós vimos as características. Então, vou começar essa revisão com uma espécie de mapa mental, né? Então, eu sugiro que vocês copiem no caderno de vocês esse mapa, né? De preferência com a folha na horizontal, né? Faça esse esquema aqui, esse desenho na horizontal, para que ele caiba aí no seu caderno, né? Na sua folha. Então, quais são as características as principais, né? Principais características do transformador. A primeira delas é que ele funciona com o princípio de funcionamento da indução eletromagnética. Que diz que dois condutores próximos, né? Se um condutor estiver fluindo a corrente elétrica, este condutor pode influenciar no segundo, né? No que está próximo, gerando nele uma diferença de potencial e, consequentemente, uma corrente elétrica. Então, ele funciona com o princípio da indução eletromagnética. A principal função do transformador é ajustar o nível de tensão. Então, nós vimos aí que o transformador, nós fizemos inclusive práticas com relação a isso, que se nós tivermos uma tensão alta de um lado do transformador, lado primário, no secundário, essa tensão pode ser diminuída, né, pode ser abaixada, ou pode ser aumentada também, né, elevada. Então, ele serve para isso, para alterar o nível de tensão, aumentar ou diminuir, também para igualar, né, no caso dos transformadores igualadores. Essa é a principal função, né? Indiretamente, ele também faz a variação da corrente, né? O ajuste do nível de corrente, mas a principal função é o ajuste da tensão. Ele ajusta a tensão e indiretamente interfere na corrente. Uma observação muito importante: o transformador, como nós vimos em sala, ele não transforma potência, né? A potência que existe lá no primário é refletida no secundário. Então, um transformador que tem lá uma potência de 100 watts, 100 watts é o equipamento todo, né? A máquina toda. Não é 100 watts no primário ou 100 watts no secundário. Ou então, desculpa, 50 watts no primário e 50 watts no secundário, somando os dois dá 100. Não é isso, né? É 100 watts no primário que ele é refletido lá no secundário. Então, ele não transforma potência, ele faz o ajuste do nível de tensão. Então, essa foi uma outra característica que nós vimos. Uma outra característica é que ele não funciona com corrente contínua constante, né? Então, o transformador ele funciona somente com corrente alternada, só que tem um porém, né? Se essa corrente contínua for pulsante, né, que é o que acontece, por exemplo, em fontes chaveadas, né, ou inversores
invertores de corrente, o transformador ele pode funcionar sim, caso essa corrente ela tenha uma variação, essa corrente tem uma variação, né? Então, se essa corrente contínua tiver uma variação, essa variação da corrente vai influenciar no fluxo magnético, né, no campo magnético, que vai influenciar no fluxo magnético e a indução eletromagnética ela só acontece devido a essa variação do fluxo magnético, né, que no caso, como a corrente é pulsante, há então uma geração de corrente no secundário do transformador, beleza? Então ele é dividido aí em primário e secundário. E no primário e secundário nós temos aí uma bobina referente ao primário e uma bobina referente ao secundário, né? Então nós temos aí bobinas. O transformador é composto aí por bobinas e composto aí por um núcleo de ferro, né? Bobinas e núcleo. Lembrando que a função do núcleo a função do núcleo é canalizar o fluxo magnético, né, entre as bobinas, né, para evitar que se haja perda na transferência de energia. Então nós temos essas principais características aqui, né, com relação ao transformador. Nós vimos aí também outra característica que é a simbologia, né, do transformador. Ver se cabe aqui ainda. Então a simbologia, se for um transformador isolado, né? O isolado que eu falo é o primário de um lado, o secundário do outro. Ele não estou me referindo ao autotransformador, que nós não discutimos sobre ele. Então esse lado aqui representa a bobina do primário, aqui a bobina do secundário e aqui o núcleo. A tensão que alimenta o primário vai ser representada por Vp, ou V1, né? Tensão do primário. A corrente que flui aqui no primário, nós iremos representar por IP, ou então I1. E a quantidade de voltas ou espiras do primário, nós iremos representar por NP ou N1. No secundário, o que aconteceu no primário acontece também para o secundário, só que agora com a letra S ou então o número 2, né? A tensão que vai surgir aqui no secundário será chamada de Vs. Aqui estou alimentando aqui com a tensão primária, vai surgir uma tensão no secundário, chamaremos de Vs. Consequentemente, também vai surgir uma corrente no secundário, e essa tensão que surge aqui no secundário depende do número de espiras do secundário, a relação entre o número de espiras do primário e do secundário. Vimos a simbologia, vimos também a fórmula, né? Então, relacionando aí tudo isso, nós vimos que a tensão do primário, temos uma fórmula geral que relaciona a tensão do primário com a tensão do secundário, e essas tensões com o número de espiras, né? Então, Vp, que é a tensão do primário sobre a tensão do secundário, é igual ao número de espiras do primário sobre o número de espiras do secundário. E nós podemos também fazer uma relação entre o número de espiras e a corrente, ou a tensão e a corrente. Só lembrando que aqui é invertido aqui em cima, né? Corrente do secundário sobre corrente do primário. E para finalizar essa revisão, eu gostaria de falar sobre as perdas. Então nós vimos aí que no transformador existem perdas, né? Porque o transformador não é uma máquina, um equipamento ideal. Ele é um equipamento real, então há perdas no seu funcionamento. Apesar dessas perdas serem pequenas, mas existe uma perda, né? Inclusive, fazendo a comparação entre o transformador e outras máquinas elétricas, o transformador é um dos mais eficientes, né? A máquina que ocorre menos perdas, onde ocorrem menos perdas. Então, quais são as principais perdas presentes aí no transformador?
nós vimos que há perdas no fio, também chamadas de perdas no cobre. Essas perdas no fio podem acontecer devido à própria resistência do fio, né, a resistência ôhmica do fio. E pode ocorrer também devido às correntes parasitas, né? Porque o fio, né, ele vai estar lá enrolado, né, uma bobina, se transformar em uma bobina. Então essa bobina, ela já vai ter umas características diferentes em relação ao fio linear, né, um condutor linear. Então ele já vai ter indutância, ele vai ter aí, querendo ou não, uma certa capacitância, né, muito pequena, né, porque o fio, a máquina, ela é real, ela não é ideal. Então, num equipamento real, no fio, por exemplo, a principal característica dele é a resistência, né? A baixa resistência, mas tem uma resistência. Só que, além da resistência, o fio também pode exercer, a depender das condições, uma certa capacitância e uma certa indutância, né? Só que bem menor, né? É um valor bem desprezível, né? Mas existe. Então, o que acontece também no indutor é que pode acontecer também algumas capacitâncias, algumas indutâncias, né? E com isso, atreladas a elas, as suas respectivas reatâncias, né? No final das contas, a impedância. Então, nós temos aí as perdas devido à resistência ôhmica do fio e essas outras perdas chamadas de perdas de correntes parasitas, né? São as chamadas correntes parasitas. E além da perda no fio, no cobre, nós temos uma outra perda que é relacionada ao núcleo, né? Então o núcleo, ele precisa transferir a energia de uma bobina para outra e ele faz essa transferência por meio do fluxo magnético. É a transferência do fluxo magnético entre as bobinas. Então o núcleo ele também fica magnetizado. E aí esse magnetismo do núcleo, ele pode gerar uma certa perda, né? Porque você precisa magnetizar e às vezes desmagnetizar o núcleo para que ele funcione, né? Ele distribua aí, ele entregue a energia eficientemente para o secundário. Então, esse magnetismo presente no núcleo, ele pode gerar uma consequência danosa, né? Há uma perda de energia devido ao campo magnético que é gerado no núcleo, né? Então, essa perda no núcleo é chamada de histerese, né? São chamadas perdas por histerese. Então, lembrando que histerese é o magnetismo remanescente do núcleo, né? Porque se você desenergizar o núcleo, ele ficaria com um magnetismo residual ali. É muito fraquinho, muito pequeno, mas teria uma resistência, ou tinha um magnetismo ali. Então, você precisa retirar esse magnetismo, né, para que ele possa funcionar normalmente. Então, esse tipo de perda é chamada de histerese. E a segunda perda presente no núcleo é devido às correntes parasitas. Por quê? Porque já que no núcleo há um magnetismo, então esse magnetismo provoca, né, gera uma certa corrente no núcleo do transformador, e essa corrente que fica ali girando no núcleo, ela provoca o aquecimento do núcleo. Então, essa corrente é chamada de corrente parasita ou corrente de Foucault. Então, nós temos aí esta outra perda chamada de perda por correntes parasitas, que causam principalmente o aquecimento do núcleo. Nós vimos em sala, né, tanto em sala quanto no laboratório, nas aulas práticas, que o núcleo do transformador ele não é maciço, ele é feito de chapas. E por que ele é feito em chapas e não núcleo maciço? Justamente para evitar aqui as perdas por correntes parasitas, né, para evitar o aquecimento do núcleo. Então, se você tivesse lá um núcleo maciço, a resistência do núcleo seria baixa, a corrente seria a máxima possível.
logo o aquecimento seria o máximo possível. Então, se você cortar aí em chapas, né, essas chapas elas são isoladas entre elas, você vai aumentar a resistência do núcleo, a resistência elétrica, e consequentemente você vai diminuir a corrente que vai fluir ali no núcleo e consequentemente vai diminuir a perda por aquecimento, né? Vai gerar menos aquecimento no núcleo do transformador. Então, pessoal, a nossa revisão inicial sobre transformadores são essas informações. Eu volto daqui a pouco para agora dar alguns exemplos de questões, né, de aplicações da fórmula. Beleza, pessoal? Então, ó, deixa anotadinho aí no caderno de vocês essa revisão, que voltaremos agora para fazer alguns cálculos. Valeu? Pessoal, vamos fazer agora um comentário de questões que envolvam cálculos. Então, pessoal, fazendo um comentário aí da questão, respondendo a questão fala que o enrolamento primário tem 800 espiras, que por esse enrolamento passa uma corrente de 15 amperes. E no enrolamento secundário é composto aí de 100 voltas, né, 100 espiras. Então, fazendo aqui um esquema da questão, nós temos aqui que o número de espiras do primário é 800, que passa uma corrente aí de 15 amperes no primário. No secundário, nós teremos aí 100 voltas, né, 100 espiras, e nós queremos saber a corrente do secundário. Qual é o valor da corrente do secundário? Então, a questão faz uma relação entre o número de espiras e a corrente. Então, vamos observar aqui a fórmula, que ela tem 3 termos, mas você não vai usar os 3 termos, né? Vai usar somente o que a questão está solicitando, né? A relação entre o número de espiras e a corrente. Esses dois aqui, ó. Não pode esquecer a relação aqui com a tensão. Então, vou reescrever aqui, ó, agora já com os valores, número de espiras do primário, 800, sobre número de espiras do secundário, que é 100, dividido pela corrente do secundário, que nós não sabemos qual é, vou chamar aqui de S, e a corrente do primário, que vale 15 amperes. Então, respondendo aqui essa expressão simples, né? Da forma que você responder, contanto que esteja matematicamente correto, para mim não tem problema. Então, vou passar o 15 para o outro lado. 800 vezes 15 dividido por 100 igual a corrente no secundário. 800 vezes 15, vou pegar aqui 800 vezes 15 dá 12.000. Então, fica 12.000 dividido por 100 igual a corrente no secundário. Corrente no secundário será, então, corta, 120 dividido por 1, 120 amperes. Então, nós teremos aqui, ó, nossa resposta, 120 amperes. Lembrando que se a corrente aumentou aqui na saída, é porque a tensão diminuiu, né? Para manter a proporção aí entre as potências do primário e secundário. Então, resolvida aí a questão, gostaria de fazer apenas mais um comentário, né? Eu poderia escrever essa relação entre o número de espiras desta forma, né? 800 por 100, ou simplesmente uma relação de transformação de 8 por 1, né? A tensão vai baixar em 8 vezes. Então, tem uma tensão aqui no primário, né? No secundário, ela vai baixar porque o número de espiras é menor, né? Vai baixar quanto? 8 vezes em relação ao primário. Beleza, pessoal? Então, respondendo essa primeira questão, vamos agora para uma segunda questão. Beleza? Na segunda questão, pessoal, a questão fala que no primário existem 2.500 voltas, né? 2.500 espiras, e que é aplicada uma tensão de 600 volts.
No secundário, nós temos aí 600 voltas nas espiras do secundário, na bobina do secundário, 600 voltas. Então, qual será a tensão de saída, né? Já que a tensão vai ser menor, já que o número de espiras vai ser menor, a tensão, consequentemente, será menor, né? Então, fazendo o esquema aqui da questão, nós teremos aí agora uma fonte de tensão, né? Ligada ao transformador, onde a tensão do primário, vou chamar aqui de VP, será de 600 volts. E que o número de espiras do primário, vou representar aqui por NP, 2.500 espiras. No secundário, surgirá agora uma tensão, nós não sabemos qual é, mas nós sabemos que o número de espiras do secundário é de 500 espiras, né? 500 voltas. Então, qual será então a tensão que será gerada no secundário? Então, voltando agora para a fórmula, nós temos uma relação entre o valor da tensão e o número de espiras. Então, vamos utilizar somente esta parte da fórmula aqui, ó. Esquece agora a corrente, certo? Então, a tensão do primário, 600. Tensão no secundário, nós não sabemos, vou chamar aqui de VS. Número de espiras do primário, 2.500, sobre o número de espiras do secundário, que é 500. Então, calculando aqui o VS, mais uma vez, né? Isso aqui é um algebrismo, da forma que você fizer matematicamente correto, para mim não tem problema, né? Então, se eu quiser, por exemplo, dividir 2.500 por 5, vai dar 5. Vai dar 5. Depois trocar aqui o VS por 5 e dividir 600 por 5, está correto. Se você quiser passar o 500 para o outro lado primeiro, para depois dividir por 2.500, também está correto. Então, essa metodologia matemática aí, para mim não é tão importante. O importante é você seguir o cálculo direitinho, né? Do método que for, contanto que chegue aí a resposta, né? Escrevendo aí o método adequado, para mim não tem problema nenhum. Então, vamos passar o 500 para o outro lado, então fica 600 vezes 500 sobre, passo 2.500 também para o outro lado, agora dividindo, multiplicado por VS. 600 por 500 vai dar 300.000, não é isso? 300.000 dividido por 2.500, igual a tensão de saída. Dividindo agora 3.000 por 25, vamos dividir aqui 3.000 por 25, ou 300.000 por 2.500, encontraremos aí a tensão de saída de 120 volts. Encontraremos aí 120 volts, a tensão de saída, que é o VS, né? VS vai ser igual a 120 volts. Você pode fazer essa análise de uma maneira mais simples, né? Sem precisar fazer esse monte de fórmula. Você pode fazer assim, olha, se nós temos aqui no primário 2.500 espiras e no secundário 500, eu tenho aí uma relação de transformação, né, de 5 vezes, né? Eu vou diminuir essa tensão de 5 vezes, já que o número de espiras é menor, a tensão no secundário vai ser menor. Mas de quantas vezes? A proporcionalidade aí entre 2.500 e 500 é de 5. Isso quer dizer que eu vou diminuir 5 vezes. Vou pegar esses 600 e dividir por 5. 600 dividido por 5 dá 120. Então, é uma maneira de você fazer aí sem muito cálculo, né? mais direto. Beleza, pessoal? Uma outra coisa. Qual é a relação de transformação? Né? A relação de transformação é de 5 para 1. E a relação de espiras? 2.500 para 500. Então, valeu, pessoal. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.